A senhora revirou a bolsa 3 vezes. A carteira não estava ali. O rosto dela mudou quando percebeu que não tinha como pagar a conta. O gerente se aproximou e começou a humilhá-la na frente de todos. Cristiane, a garçonete, viu tudo. Tirou o último dinheiro do bolso e pagou. Foi demitida na hora. Minutos depois, sentada na calçada, o telefone tocou. Uma voz desconhecida do outro lado da linha. Cristiane estava há 3 anos naquele restaurante. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava as contas. Ela conhecia cada mesa, cada cliente regular, cada dia da semana que era mais cheio ou mais vazio. Sabia quando o chefe estava de mau humor e quando dava para relaxar um pouco. Era rotina, era sobrevivência. Naquela tarde de quinta-feira, o movimento estava fraco. Poucas mesas ocupadas. Cristiane limpava o balcão quando a porta se abriu. Uma senhora entrou devagar, cabelo branco preso num coque simples, roupa discreta, bolsa de tecido gasto no ombro. Ela olhou em volta como quem não quer incomodar e escolheu uma mesa no canto longe da janela. Cristiane pegou o cardápio e foi até ela. Boa tarde. O que a senhora vai querer? A mulher olhou o cardápio por alguns segundos. Passou o dedo pelas opções, hesitou, voltou para o começo. O prato feito simples, por favor, sem nada extra. Cristiane anotou e foi para a cozinha. Enquanto esperava o prato ficar pronto, observou a senhora pela janelinha de serviço. Ela estava sentada com as mãos cruzadas sobre a mesa, olhando para fora. Não mexia no celular. Não folheava a revista. Apenas esperava. Quando a comida ficou pronta, Cristiane levou até a mesa. A senhora agradeceu baixinho e começou a comer devagar. Mastigava com calma, como quem aproveita cada garfada, não pela qualidade, mas porque pode ser a única refeição decente do dia. Cristiane voltou para o balcão. O restaurante continuava vazio. Augusto, o gerente, estava no escritório fazendo contas. Ele era daqueles homens que viviam tensionados com números, sempre reclamando de desperdício, de gorjeta deixada a mais, de comida jogada fora. Controlava tudo com mão de ferro. Meia hora depois, a senhora terminou de comer. Limpou a boca com o guardanapo e fez sinal para Cristiane. Pode trazer a conta, por favor? Cristiane imprimiu a nota e levou até a mesa. A senhora pegou a bolsa, abriu e começou a procurar a carteira. Mexeu uma vez, 2, 3. O rosto dela mudou. Ficou pálida. Ela virou a bolsa de cabeça para baixo em cima da mesa. Caíram lenços de papel, uma caixinha de remédios, umas moedas soltas. Nada mais. Meu Deus! A voz saiu trêmula. Eu não trouxe a carteira. Cristiane sentiu o coração apertar. Conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem percebe que fez algo errado sem querer e não sabe como consertar. A senhora mora longe? Não, é aqui perto. Eu posso anotar meu endereço e voltar amanhã cedo para pagar. Eu prometo. Nunca fiz isso antes. As mãos da senhora tremiam. Ela juntou as moedas que tinha caído na mesa. Contou. Não dava nem para metade da conta. Cristiane olhou em volta. 2 mesas tinham clientes. Um homem de terno lia jornal. Um casal jovem conversava baixo. Ninguém prestava atenção. Deixa eu falar com o gerente, tá bom? A senhora fica tranquila. Cristiane foi até o escritório. Bateu na porta. Augusto levantou a cabeça, irritado com a interrupção. O que foi? Tem uma senhora na mesa 7 que esqueceu a carteira em casa. Ela quer anotar o endereço e voltar amanhã para pagar. Augusto fechou o caderno com força. Levantou da cadeira. De novo? Semana passada foi o mesmo papo. Esqueci a carteira. Volto amanhã. Ninguém voltou. Mas ela parece diferente, Augusto. Ela... Eu não quero saber se parece ou não parece. As regras são claras. Come, paga. Simples assim. Ele passou por Cristiane e foi direto até a mesa 7. Ela tentou acompanhá-lo, mas ele já estava falando alto demais. A senhora vai ter que pagar a conta agora.
Berenice levantou os olhos assustada. Eu expliquei para a moça que posso voltar amanhã. Moro a 2 quadras daqui. Posso deixar meu documento, meu telefone. Não interessa onde a senhora mora. Não dá para sair sem pagar. O tom de voz dele começou a chamar a atenção. O homem do jornal olhou de lado. O casal parou de conversar. Eu nunca fiz isso antes, senhor. Por favor, eu só preciso... A senhora acha que eu acredito nisso? Todo mundo que vem com essa história diz a mesma coisa. Berenice tentou se levantar, mas as pernas falharam. Ela segurou na mesa para não cair. Eu posso ligar para alguém. Meu filho pode trazer o dinheiro. Então liga, mas não sai daqui até alguém aparecer. Augusto cruzou os braços. Ficou ali, parado, olhando para ela como se fosse uma criminosa. Cristiane sentiu o sangue ferver. Ela conhecia aquele tipo de humilhação. Já tinha passado por isso. Sabia o que era ser tratada como se não valesse nada por causa de dinheiro. Berenice pegou o celular com as mãos tremendo. Discou um número. Esperou. Ninguém atendeu. Tentou de novo. Nada. Ele não está atendendo. A voz dela quebrou. Então vai ter que esperar até atender. O silêncio no restaurante era pesado. Todos olhavam agora. O homem do jornal desviou o olhar constrangido. A mulher do casal sussurrou algo para o namorado. Cristiane olhou para Berenice. Viu os olhos da senhora enchendo de lágrimas que ela tentava segurar. Viu as mãos tremendo. Viu a vergonha estampada no rosto. Então, levou a mão ao bolso. Tinha R$ 43 ali. Era o dinheiro do aluguel que ela tinha separado mais cedo. Faltava juntar mais um pouco até o fim do mês, mas aquilo já estava garantido. Ela não podia mexer, mas também não conseguia assistir aquilo. Tirou o dinheiro do bolso e colocou sobre o balcão. Pegou a nota da mesa e foi até o caixa. Digitou o valor. A gaveta abriu. Augusto virou para ela. O que você está fazendo? Pagando a conta. Com o seu dinheiro. É o único jeito. O rosto dele ficou vermelho. O rosto de Augusto estava vermelho. Ele olhou para o dinheiro na mão de Cristiane, depois para ela, depois para a gaveta aberta do caixa. Você não pode fazer isso. Já fiz. Isso é quebra de hierarquia. Você não pode tomar decisões sem me consultar. Cristiane fechou a gaveta. O barulho soou seco no silêncio do restaurante. Eu usei meu próprio dinheiro, não mexi no caixa. Não importa de onde veio o dinheiro, você não tem autoridade para fazer isso. Berenice se levantou da cadeira. Os olhos ainda estavam vermelhos, mas agora tinha outra expressão ali. Preocupação, culpa. Moça, por favor, não precisa. A senhora não tem culpa de nada. Cristiane falou sem tirar os olhos de Augusto. Pode ir tranquila. Augusto deu um passo à frente. Ninguém vai a lugar nenhum até eu resolver isso. Não tem nada para resolver. A conta foi paga. A senhora pode ir. O homem do terno fechou o jornal devagar. O casal tinha parado de comer. Todos olhavam agora. O clima no restaurante mudou. Ficou tenso, pesado. Augusto respirou fundo. Cristiane viu a veia no pescoço dele pulsar. Ele estava decidindo. Podia recuar, podia deixar passar, mas ela conhecia ele. Sabia que o orgulho dele não deixaria. Pega suas coisas. Cristiane sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O quê? Suas coisas. Pega e vai embora. Você está demitida. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era curiosidade, era choque. Augusto, eu só... Você desrespeitou a hierarquia. Tomou uma decisão que não era sua. E ainda fez isso na frente de clientes. Então pega suas coisas e sai. Mas eu trabalhei 3 anos aqui. E deveria saber como as coisas funcionam. Berenice deu um passo à frente, a voz saindo mais firme agora. Senhor, por favor. A moça só estava tentando ajudar. A culpa é minha. Eu que esqueci a carteira. Não faça isso com ela. Augusto nem olhou para Berenice. Manteve os olhos fixos em Cristiane.
Não é sobre você, senhora. É sobre ela não seguir as regras. Cristiane sentiu os olhos arderem. Não ia chorar. Não ali. Não na frente dele. Tudo bem. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Eu vou. Foi até o balcão, pegou a bolsa que ficava guardada embaixo. Tirou o avental e colocou sobre o balcão. As mãos tremiam, mas ela não deixou ninguém perceber. Berenice tentou falar de novo. Moça, me desculpa. Eu nunca quis. A senhora não tem culpa de nada. Cristiane forçou um sorriso. Vai ficar tudo bem. Ela passou pela porta sem olhar para trás. Não queria ver a cara de Augusto. Não queria ver os clientes olhando. Não queria ver nada daquilo. A rua estava quente. O sol batia forte no asfalto. Cristiane andou até a esquina e parou. As pernas estavam fracas. Sentou na calçada, encostou as costas no muro. 3 anos. 3 anos naquele lugar. Levantava cedo, pegava 2 ônibus, aguentava cliente mal educado, pé doendo no fim do turno. Tudo para ganhar o suficiente para pagar aluguel, conta de luz, comida. E agora? Ela olhou para a bolsa. Abriu. O dinheiro que tinha separado para o aluguel estava lá dentro, menos os R$ 43 que tinha acabado de gastar. Faltava mais da metade ainda. Tinha 2 semanas para juntar o resto. E agora estava desempregada. Respirou fundo. Não adiantava entrar em pânico. Precisava pensar. Precisava fazer um plano. O telefone tocou no bolso. Ela pegou sem olhar, achando que era a mãe. Alô? Cristiane? A voz era masculina, educada. Cristiane não conhecia. Sim, quem é? Meu nome não importa agora. Eu vi o que aconteceu no restaurante. Cristiane sentiu o coração disparar. Olhou em volta. A rua estava vazia. Ninguém por perto. Como você conseguiu meu número? Isso também não importa. Eu só queria saber... Por que você fez aquilo? Fiz o quê? Por que pagou a conta da senhora? Cristiane ficou em silêncio. Não sabia o que responder. Não sabia se devia responder. Quem é você? Alguém que ficou impressionado com o que viu. É raro encontrar pessoas que fazem a coisa certa mesmo quando custa caro. Olha, eu não sei quem você é, mas... Você tem família, Cristiane? O tom da pergunta mudou. Ficou mais sério, mais direto. Por que você quer saber? Porque quero entender. Você perdeu o emprego por causa de uma escolha. Deve estar sem dinheiro agora. Mas mesmo assim, fez o que fez. Por quê? Cristiane sentiu a raiva subir. Porque eu não ia deixar aquela mulher ser humilhada daquele jeito. Pronto. É isso que você queria ouvir? Sim. A voz do outro lado ficou mais suave. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Houve uma pausa. Cristiane ouviu um barulho de papel do outro lado da linha, como se ele estivesse anotando algo. Obrigado por atender, Cristiane. Espera, quem é? Ele desligou. Cristiane ficou olhando para o telefone. O número que apareceu na tela era desconhecido. Ela tentou ligar de volta. Deu como número inexistente. Guardou o celular e ficou sentada ali por mais alguns minutos. Não entendia nada do que tinha acabado de acontecer. Não entendia quem era aquele homem. Não entendia como ele tinha conseguido o número dela. Mas uma coisa ela sabia. Precisava voltar para casa e começar a procurar emprego. Rápido. Porque o aluguel não ia se pagar sozinho. Os dias seguintes foram os piores da vida de Cristiane. Na sexta-feira, ela acordou cedo e começou a procurar emprego. Imprimiu 10 cópias do currículo numa lan house e saiu batendo de porta em porta. Padaria, mercado, lanchonete, farmácia. Deixava o papel, forçava um sorriso, dizia que estava disponível imediatamente. A gente entra em contato. Pode deixar aqui, vamos analisar. No momento não temos vagas, mas qualquer coisa a gente liga. A ninguém ligou. No sábado tentou 3 restaurantes. Um disse que só contratava com experiência em cozinha. Outro pediu referências do último emprego. Cristiane hesitou. Sabia que se ligassem para Augusto, ele não ia dizer nada de bom. Posso dar o contato de clientes que me conhecem?
Precisa ser do empregador anterior, desculpa. Ela saiu de lá com as pernas pesadas. No domingo ficou em casa. Não tinha mais dinheiro para a passagem de ônibus. Sentou no sofá e começou a fazer contas no caderno. Aluguel, 700. Conta de luz, 120. Água, 50. Comida para o mês, 300, se economizasse muito. Ela tinha R$ 280 na carteira, menos os 43 que tinha gastado com Berenice. R$ 237. O aluguel vencia em 12 dias. Cristiane fechou o caderno e jogou no sofá. Deitou e olhou para o teto. Sentiu o peso no peito apertar. Não era desespero ainda. Era aquela sensação de que as paredes estavam se fechando devagar. O telefone tocou. Ela pegou sem olhar, esperando ser a mãe cobrando notícias. Alô? Cristiane, sou eu de novo. Ela reconheceu a voz na hora. O homem da ligação de quinta-feira. Sentou no sofá, tensa. O que você quer? Tem uma vaga de atendimento. Salário fixo, horário comercial. Você quer tentar? Direto, sem rodeios. Quem é você? Alguém que viu o que aconteceu e acha que você merece uma chance. Mas preciso saber, você faria de novo? Pagaria aquela conta mesmo sabendo que ia te custar o emprego? Cristiane fechou os olhos. Sim, eu faria. Então anota o endereço. Ele ditou o endereço devagar. Cristiane pegou o caderno às pressas e anotou com a mão tremendo. Que empresa é essa? Você vai descobrir quando chegar lá. É uma vaga de atendimento, nada especial, mas é honesto. Espera, como você... Cristiane. A voz dele ficou mais firme. Eu não posso prometer nada. A vaga existe, mas você vai ter que conquistar sozinha. Ninguém vai te dar nada de mão beijada, entendeu? Sim, entendi. Então apareça na segunda, e boa sorte. Ele desligou de novo. Cristiane ficou olhando para o papel com o endereço. Releu 3 vezes. Pegou o celular e jogou o endereço no GPS. Era do outro lado da cidade. 2 conduções. Ela não sabia quem era aquele homem. Não sabia por que ele estava fazendo aquilo. Mas também não tinha escolha. Segunda-feira, ela estaria lá. A segunda-feira chegou mais rápido do que Cristiane esperava. Ela acordou às 6 da manhã. Tomou banho, passou a blusa que tinha guardado para ocasiões importantes, prendeu o cabelo, olhou no espelho. Parecia cansada, mas apresentável. Saiu de casa às 7h30, pegou o primeiro ônibus lotado, ficou em pé o trajeto inteiro. Desceu, andou 3 quadras, pegou o segundo ônibus. Esse estava mais vazio. Sentou perto da janela e ficou olhando a cidade passar. Chegou no endereço às 8h50. Era um prédio comercial simples, 3 andares, pintura desgastada, letreiro com o nome de várias empresas. Cristiane conferiu o papel. 4º andar, sala 402. Subiu de escada porque o elevador estava quebrado. Quando chegou no 4º andar, estava suando e sem fôlego. A sala 402 tinha uma porta de vidro fosco. Não tinha nome. Só o número. Cristiane respirou fundo e bateu. Pode entrar. Ela abriu a porta. Dentro tinha uma mesa, 2 cadeiras, um arquivo de metal no canto. Nada mais. Um homem de uns 45 anos estava sentado atrás da mesa. Cabelo curto, camisa social azul, expressão neutra. Cristiane? Sim. Senta. Ela sentou. O homem pegou uma pasta, abriu, folheou alguns papéis. Você trabalhou 3 anos como garçonete no restaurante Nova Era, certo? Sim. Por que saiu? A pergunta veio direta. Cristiane hesitou. Não sabia quanto ele sabia. Não sabia se devia mentir ou dizer a verdade. Decidiu pela verdade. Fui demitida. Por quê? Porque paguei a conta de uma cliente que esqueceu a carteira. O gerente achou que eu tinha desrespeitado a hierarquia. O homem anotou algo no papel. Não dava para ver a expressão dele. Você tem referências? Não do último emprego.
De onde então? Tenho o contato de alguns clientes regulares, pessoas que me conhecem há anos. Ele fez outra anotação. A vaga é para atendimento ao cliente. Salário fixo, sem comissão, horário comercial. Você teria que começar na quinta-feira, se for aprovada. Consegue? Consigo. Tem alguma pergunta? Cristiane tinha 1000 perguntas. Quem era o homem que ligou? Como ele conseguiu marcar aquela entrevista? Porque estava ajudando, mas não fez nenhuma. Não, tudo bem. Você vai fazer uma semana de experiência. Se der certo, fica. Se não der, a gente encerra sem problemas. Combinado? Combinado. O homem fechou a pasta e se levantou. Volta aqui na quinta-feira, 8 horas. Traz documentos. RG, CPF, comprovante de residência. Pode deixar. Cristiane saiu da sala sem acreditar. Desceu as escadas devagar, ainda processando. Tinha uma chance. Pequena, mas tinha. Quando chegou na rua, o telefone tocou de novo. Ela atendeu rápido. Alô? E aí? Como foi? Era ele. A voz calma, a mesma de antes. Eu tenho uma semana de experiência. Ótimo. Agora depende de você. E quem é você? Alguém que acredita que boas pessoas merecem boas chances. Isso não é resposta. É a única que você vai ter por enquanto. Cristiane parou no meio da calçada. Por que você está fazendo isso? Porque alguém fez por mim uma vez. E agora eu faço por quem merece. Mas você nem me conhece. Eu sei o suficiente. Houve uma pausa. Cristiane, não estraga essa chance. Trabalha direito. Mostra que você vale a pena. E esquece que eu existo. Espera. Ele desligou. Cristiane ficou parada ali, segurando o telefone. As pessoas passavam ao redor dela, apressadas, sem olhar. A cidade seguia o ritmo de sempre. Mas para ela, alguma coisa tinha mudado. Ela tinha 12 dias para pagar o aluguel e uma semana para provar que merecia ficar. Quinta-feira chegou e Cristiane acordou 1 hora mais cedo.